A verdade é que a relação entre a diretoria do Corinthians e do Flamengo, que era muito boa desde sempre, a cada dia que se passa agora tá ficando cada vez mais desgastada, e dessa vez o motivo é Hugo Souza. Bom, rapaziada, se antes de continuar o vídeo, para você que não me conhece, eu sou o Eduardo Bellini aqui no Perfil Tem Futebol todo dia, seja nos vídeos longos, nos shorts. E lembrando também, somos novos aqui no canal do YouTube, tô começando no YouTube agora, rapaziada, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Cada feedback que eu receber será muito importante. Então se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto e lembrando, na descrição desse vídeo tem o link também das outras redes sociais. Somos quase 500 mil de seguidores lá no TikTok, mais de 26 mil lá no Instagram. Então chega junto, se inscreve no canal, deixa o like, acessa o link aqui na descrição do vídeo das outras redes sociais. Tamo junto e bora falar de Hugo Souza no Corinthians, vai voltar pro Flamengo, que história é essa? É sempre bom recapitular o que exatamente aconteceu desde o início da história. Bom, o Corinthians deixa o Cássio sair, que é um dos maiores ídolos da história do clube, e aí, naquele momento, o Corinthians fica sem goleiro. Tem ali o Matheus Donelli, mas também não agradava a maioria dos torcedores corintianos. Então o Timão começa a observar no mercado oportunidades de novos goleiros para a equipe. Foi então que surge a oportunidade do Hugo Souza, goleiro no Flamengo, que começou muito bem, veio das categorias de base do clube, mas que na última temporada, depois de uma série de falhas na equipe carioca, foi emprestado para o Chaves de Portugal, um time que caiu para a segunda divisão lá no Campeonato Português, e o Hugo estava voltando desse empréstimo, e teoricamente não teria espaço para ele no Flamengo. Então o Corinthians observa esse jogador como uma oportunidade de mercado e vai em busca no Flamengo tentar negociar a contratação de Hugo Souza. Visando ficar bom para as duas equipes, para os dois lados, o Flamengo negocia com o Corinthians o Hugo Souza, mas por um contrato de empréstimo por um ano. Então, o Hugo Souza chegaria ao Timão por um contrato de empréstimo válido por um ano, porém com cláusula de opção de compra com valor já pré-estipulado em contrato. Tá? O Corinthians paga pelo empréstimo de Hugo Souza e aí tem um valor ali a mais caso o Corinthians queira exercer a opção de compra de Hugo Souza. Desde então, esse valor de compra já está pré-estipulado que será parcelado com a primeira parcela iniciando em janeiro de 2025, caso o Corinthians queira comprar o Hugo Souza em definitivo. O Corinthians já teria que pagar no momento do ato do empréstimo um valor, também uma quantia pelo empréstimo. Somente para ter o jogador por empréstimo ali por um ano, o Corinthians teria que desembolsar um valor. E aí depois, em janeiro de 2025, se quisesse realmente comprar o jogador, teria que começar a pagar a primeira parcela. São parcelas de 200 mil euros no total de quatro parcelas de 200 mil euros, com a primeira a partir de janeiro de 2025. Um outro detalhe importante de mencionar que tinha nesse contrato era a informação de que, toda vez que o Hugo Souza fosse enfrentar o Flamengo jogando pelo Corinthians, o Corinthians teria que desembolsar um valor de 500 mil reais todo jogo se o Hugo Souza quisesse jogar contra o Flamengo. Tá? Todo jogo, isso era uma cláusula. E um outro ponto importante de se destacar é que o Corinthians só poderia exercer a opção de compra a partir de outubro de 2024. Botei aqui todas as informações importantes que tinham nesse contrato até então. Acontece que o Hugo Souza chega no Corinthians, toma a vaga de titular, começa a ter atuações impressionantes, se torna um dos jogadores mais importantes da equipe. E aí o Timão vai jogar pela primeira vez contra o Flamengo, e aí ele prefere, ao invés de colocar o Matheus Donelli como titular e correr o risco ali, né, de Donelli não ter uma boa atuação, prefere manter o seu goleiro titular e pagar o R$500 mil ao Flamengo. Essa é a primeira vez que acontece. O Corinthians paga meio milhão de reais para o Flamengo. O Hugo Souza joga e joga muito bem e o Corinthians vence o Flamengo dentro da Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E aí vem o sorteio da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo novamente. Primeiro jogo, o Corinthians ainda não poderia exercer o direito de compra de Hugo Souza porque era antes de outubro. E o Corinthians novamente paga mais R$500 mil ao Flamengo. Ou seja, até esse momento aí o Corinthians já tinha pago R$1 milhão ao Flamengo somente em multas, somente para Hugo Souza poder jogar duas partidas, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Acontece, jogo de Copa do Brasil, teve o jogo de ida, agora temos o jogo de volta, que vai acontecer em outubro. E o Corinthians finalmente vê o mês de outubro chegar e fala, ufa, não vou mais precisar pagar o R$500 mil para o Flamengo pela terceira vez, para o Hugo Souza poder jogar, porque eu quero exercer meu direito de compra de Hugo Souza agora, como está estipulado em contrato, de forma parcelada, como também já está estipulado em contrato, ou até o Flamengo negociar. Acontece, rapaziada, que o Flamengo hoje sai a notícia no GE, no Globo Esporte, que o Flamengo recusou a garantia de pagamento do Corinthians por Hugo Souza. O que acontece então? Resumidamente, a gente vai passar os detalhes ali depois, mas resumidamente, como toda venda, como toda compra parcelada, o Corinthians precisa dar uma garantia de que vai pagar.
O Corinthians já deu uma garantia quando comprou o Mateuzinho. E o Mateuzinho não vem sendo pago. Algumas parcelas pagam em atraso. E o Corinthians tenta usar o mesmo método para dar a garantia de pagamento ao Flamengo pela compra do Hugo Souza. Porém, dessa vez o Flamengo não quis aceitar essa garantia de pagamento do Corinthians. E ainda o Flamengo vai além. O Flamengo diz agora que o Corinthians terá que pagar a multa de R$500 mil pro Flamengo novamente se quiser escalar o Hugo Souza como titular, independente se comprar ou não o Hugo Souza. Segundo o Flamengo, já está estipulada essa multa até o fim do contrato de empréstimo. Então, assim, manos, basicamente, o Flamengo está dificultando a compra do Corinthians quanto ao goleiro e está também tentando ali achar brechas no contrato para buscar um favorecimento. Então agora vai ser uma briga de dois clubes gigantescos que, cara, os dois estão tentando tirar vantagem. O Corinthians está tentando exercer um direito de compra que está no contrato. O Flamengo está ali também tentando interpretar um contrato de uma forma diferente que a diretoria do Corinthians está. E agora está nesse imbróglio completo. E a data do próximo jogo da Copa do Brasil se aproxima. E o Corinthians ou resolve logo essa situação e adquire o goleiro Hugo Souza em definitivo e evita o pagamento dessa multa, ou o Flamengo vai tentar arrastar essa negociação para mais adiante, para que o Corinthians tenha que exercer novamente o pagamento de mais uma multa no valor de R$500 mil. Se liga só nos detalhes, rapaziada. Eu vou pôr pra gente aqui na tela, bem rapidamente, só pra gente vasculhar ali os detalhes dessa notícia que o próprio Globo Esporte trouxe pra gente. Na boa, mano, se liga só. Então tá aqui na tela, ó. Flamengo recusa a garantia do Corinthians e cobra multa para o Hugo Souza jogar Copa do Brasil. O rubro-negro pede outro fiador, porque teoricamente não aceitou a garantia de pagamento, como eu disse pra vocês, que o Corinthians propôs inicialmente. Pede outro fiador ao Timão para avançar em negociação da venda do goleiro e informa que pagamento de taxa está previsto até o término do contrato de empréstimo, ou seja, independentemente se o Hugo Souza vai ser jogador definitivo do Corinthians ou não. E aqui a matéria traz, né, de forma completa. O Flamengo recusou nesta segunda-feira a garantia financeira apresentada pelo Corinthians para a compra dos 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. Aqui tem uma contradição, porque alguns jornalistas, como por exemplo o Vene Casagrande, salvo engano, e também o Marco Belo Júnior, já disseram que essa quantia aqui é 60%. O Corinthians está tentando comprar 60% do goleiro Hugo Souza e não somente 50%. Mas vamos além. Além disso, o time carioca reforçou ao rival o mesmo documento que o pagamento de R$500 mil de multa para a utilização do goleiro na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil independe da conclusão do negócio. Então, assim, manos, nesse momento o Corinthians tem dois problemas para se resolver. O primeiro quanto à compra do goleiro Hugo Souza, que o Corinthians não está conseguindo exercer, porque o Flamengo não está aceitando a garantia de pagamento, não está aceitando o fiador que o Corinthians está propondo. E depois disso, o Corinthians terá o problema de o Flamengo, mesmo que o Corinthians compre em definitivo, que o Hugo Souza seja em definitivo jogador do Timão, o Flamengo não quer abrir mão dessa multa de R$500 mil a cada vez que o Hugo Souza for jogar contra o Flamengo. O que na minha cabeça não faz sentido nenhum, tá, cara? Porque, tipo assim, beleza, tá em contrato de empréstimo, tá lá estipulado no contrato. Toda vez que o Hugo Souza for jogar contra o Flamengo, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Ponto. Só que a partir do momento que o Corinthians consegue exercer a opção de compra, que já pode ser exercido a partir do início do mês de outubro, esse contrato de empréstimo já não vale mais. O que vale é um novo contrato, um contrato de compra e venda. E o contrato de empréstimo perde o seu valor. Entendeu? Bom, é isso que eu entendo. Posso estar errado, vocês me corrijam aí no comentário se alguém souber dessa informação mais a fundo, mas na minha cabeça não faz sentido. Porque pode estar estipulado tudo isso no contrato de empréstimo. Só que o Corinthians comprou, conseguiu exercer o direito de compra, vai pagar o Flamengo. O Hugo Souza é jogador em definitivo do Corinthians? Não faz sentido o Corinthians pagar R$500 mil para um outro clube pro jogador próprio dele jogar. Na minha cabeça não faz sentido algum. E só para finalizar aqui, para a gente entender por que o Flamengo está recusando esse fiador, essa garantia de pagamento. Com a recusa do Flamengo que alega que o contrato da Brax já está comprometido por conta de outra dívida. O Corinthians agora busca um novo fiador para apresentar ao clube carioca para finalizar a transferência. Inicialmente, o contrato prevê o pagamento de R$800 mil, cerca de 4,8 milhões, parcelados em 4 vezes ao longo de 2025 e 2026. Bom, então basicamente o Flamengo está recusando a Brax como fiador, como garantia de pagamento, porque alega que a Brax já está vinculado a uma outra dívida, que é também ali a compra do lateral direito Mateuzinho, que o Corinthians usou o mesmo fiador
para adquirir o lateral direito. É, rapaziada, que embrolho essa parada toda. E lembrando, mano, isso aqui também ainda vai dar muito pano pra manga e eu trago pra vocês atualizações assim que saírem. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo pra receber mais conteúdos como esse. Me seguir também nas outras redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado geral que ficou até agora. Deixe sua opinião nos comentários também. Qual vai ser o desfecho disso tudo? Deixe sua opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo.